programa Respostas está de volta e nós vamos agora para esse segundo bloco onde você pode enviar a sua pergunta. A gente está sempre falando aqui, né? Acontece que às vezes algumas pessoas vêm dizer, mas olha, minha pergunta ainda não foi respondida. Quem perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus. Isso significa, não desanime, a gente nunca está descartando nenhuma pergunta que está chegando aqui, não. Então, vai chegar a hora, você acompanha o nosso programa, que vai chegar a sua hora, a hora da gente responder a sua pergunta. Então, nós passamos agora para este segundo bloco, onde exatamente passamos a responder as perguntas que vocês nos mandam, né? E vamos começar então pela pergunta da Paula. A Paula lá do bairro Guanandi. Eita, pessoal, gente boa lá do bairro Guanandi, né? Muito bem, a Paula, obrigado pela sua participação, Paula. A Paula pergunta, por que não conhecemos os evangelhos apócrifos? O que seria primeiro os evangelhos apócrifos, para que vocês entendam? Já teve ocasiões aqui no programa que eu disse para vocês que a igreja reunida, quando se tratou de decidir quais livros seriam considerados inspirados, palavra de Deus, e quais não, ela fez uma seleção a partir de um discernimento. E nessa seleção, muitos desses livros, e nós podemos dizer assim, que é uma quantidade quase ou tanto maior do que os livros inspirados, que os livros canônicos, que significa livro canônico que está no cânon. O que significa? Está na norma, está na regra, né? Esses são termos um pouco técnicos para a gente entender um pouco. Foram aqueles livros que foram considerados aprovados pela igreja, de modo que foram inseridos no cânon. Então, quando você ouvir falar de cânon, significa que são aqueles livros que você tem na Bíblia. Resumindo de maneira assim muito concreta, são os livros que foram colocados na Sagrada Escritura. Mas atenção, repito, Paula, infinidade de outros livros que não foram colocados, mas são praticamente da mesma época e são chamados de evangelhos exatamente porque eles se enquadravam nesse gênero literário de narrativas, né? Então existem diversos evangelhos apócrifos que realmente não foram considerados pela tradição, pela igreja, de então livros que poderiam ser considerados revelação. Mas são textos muito utilizados pelos estudiosos, porque é óbvio, sendo um texto tão antigo e um texto construído, digamos, escrito nesse período, para nós ganha uma importância muito grande. Mas eles não são livros de revelação, mas são tomados como livros de estudo, livros de aprofundamento, e existem então, na verdade, muitos livros apócrifos, Paula, que estão presentes e que, se você for estudar teologia ou que você for fazer algum curso interessante, e estes livros, boa parte deles estão disponíveis em livrarias. Por exemplo, nossa livraria aqui tem alguns evangelhos apócrifos também. Você pode ter um contato com esse texto, né? Então, nós podemos sim, Paula, conhecer os evangelhos apócrifos porque eles são, inclusive, utilizados como livros de estudo. Mas não, repito, não foram inseridos pela igreja no cânon da Sagrada Escritura. Nós não temos esses livros dentro da nossa Bíblia, exatamente pelo motivo que eu falei para vocês. O critério do discernimento da igreja que acompanhava os apóstolos, que acompanhavam aqueles que estavam tomando essa decisão tão importante para a vida da igreja, eles não incluíram esses livros porque não consideraram livros inspirados, né? Este é o motivo pelo qual eles não são considerados evangelhos no sentido pleno da palavra, tá? Então é isso, Paulo. Obrigado pela sua participação e continua aí com a gente, tá? E agora nós vamos passar para a pergunta do César. A pergunta do César é lá do bairro Caiobá, pertinente à sua pergunta, César. O César pergunta, como compreender o caminho da fé e da razão juntos? Não sei se vocês sabem, mas o clero da Igreja Católica, já faz séculos que antes de fazer teologia, que é a ciência da fé, tem que estudar filosofia. Isso nós já temos, não é, uma tradição muito antiga da igreja. Você sabe que todo padre, ele normalmente, o caminho ordinário de formação dele, ele tem que fazer 2 faculdades, 2 graduações. A primeira, filosofia, e a segunda, teologia.
E a gente pode dizer, César, que isso quer dizer muito para a igreja. Que a igreja não pode fazer um enunciado de fé que não tem uma racionalidade de base. Não pode, nós não podemos fazer uma afirmação irracional, usando o argumento assim, mas foi Deus que falou. Mas esse Deus é inteligente, esse Deus é sabedoria, então não pode, nenhum enunciado da fé não pode ter uma contrariedade com o princípio da razão. De modo que filosofia, vamos estudar o pensamento da humanidade, o pensamento dos gregos, dos latinos, o pensamento que vai passando pela história até chegar na modernidade ou na pós-modernidade. Então, se a gente, César, não usar a razão, o que a gente cai? A nossa fé cai no fideísmo. Você sabia que o fideísmo é uma heresia? O que é o fideísmo? Fala, nós precisamos só da fé, nós não precisamos da razão. Fideísmo é uma heresia, né? Da mesma forma que o racionalismo é a outra parte do extremo. O que aconteceu com a modernidade? A modernidade se tornou extremamente racionalista, ao ponto de dizer, olha, essas coisas de religião, de transcendente, de Deus, nós não podemos falar, porque no fundo isso não tem base racional. Ou então, segundo uma certa concepção de ciência, a gente não pode medir, a gente não pode pegar Deus e colocar ali num laboratório e dissecar como a gente faz com uma coisa concreta, as ditas ciências modernas, né? Então são concepções bastante presentes no nosso pensamento. O que é importante saber? O Papa João Paulo II, a partir da Fides et Ratio, um documento importantíssimo. César, você quer um conselho? Vai lá. Não quero fazer propaganda de livro, mas eu digo no sentido de que leia Fides et Ratio, Fé e Razão, do Papa João Paulo II. Sabe o que ele diz lá no início? A fé e a razão são como que duas asas, né? Onde o pensamento humano, as duas asas que o pensamento humano se utiliza para chegar à verdade. Repito, o documento do Papa João Paulo II, Fé e Razão, diz que a fé e a razão são como que duas asas com que o espírito humano alça o voo em busca da verdade. Bonito isso, né? Isso significa que nós não podemos cair nem num racionalismo e nem num fideísmo. Aliás, eu diria, César, que no contexto que nós vivemos agora, está muito mais presente o fideísmo. Parece que os elementos da racionalidade, por exemplo, a interpretação fundamentalista da Bíblia é fideísta, é um fideísmo. Muita gente, aquela coisa, a fé não pode ser cega. O que a teologia estuda, César? Teologia é logos, logia, raciocínio, reflexão, theos, Deus. Com qual instrumental nós vamos para estudar a revelação de Deus? Eu digo sempre, César, e aqui eu termino a sua pergunta, que se tem uma coisa que Deus demorou muito tempo para fazer foi o cérebro. Então, quer um conselho? Use-o, porque Deus gastou, suou para fazer o nosso cérebro. E ninguém precisa tirar o cérebro para crer. Esse que é um princípio importante. Ninguém precisa tirar o cérebro, o pensamento, a reflexão para crer, né? Na verdade, a teologia busca o entendimento dos enunciados da fé. É a fé tentando explicar-se. E quando o 1 Pedro, a carta de 1 Pedro fala, busquem dar as razões da esperança àqueles que estão buscando. Então, o cristão católico, a pessoa que crê em Deus, precisa oferecer a razão, o fundamento daquilo que crê. E nesse sentido, teologia é para ser discutida sim, fé é para ser discutida sim. E aí a gente sabe que nós não podemos usar o nome de Deus para justificar coisas que são contrárias à razão. Por exemplo, como é que eu vou justificar a violência em Deus? Impossível. Mas tem gente que cai em certas interpretações que no fundo, terminam por justificar a violência em nome de Deus. E aí é um princípio de contradição com a razão, porque Deus não é esquizofrênico. A razão vai dizer uma coisa e nós não precisamos colocar, supere aquela fase de contraposição de fé e razão. Tem muitos católicos que ainda não sabem que faz tempo que a igreja diz que eu também posso acreditar na evolução, como a teoria da evolução, que é uma teoria, mas como uma forma que Deus escolheu para criar. O que é importante? Manter o fundamento teológico. Deus criou. Essa é a verdade de fé que está ali. Como Deus criou, meus caros? Aí a filosofia, a ciência, a antropologia vai fazer seus caminhos de estudo.
não precisa criar briga entre fé e razão, porque no fundo, vou dizer a verdade, aquilo que Papa João Paulo II diz na Fides et Ratio. Quando a fé ou a razão se eliminam, as duas padecem. Sem a razão, a fé padece. Sem a fé, a razão também, de certa forma, diminui a sua intensidade, né? Então, muito bem, obrigado, César, pela sua pergunta. E agora nós vamos, então, para a pergunta da Isabel. Isabel, obrigado pela sua participação. A Isabel, vamos ver onde está a Isabel, lá no bairro Copa Vila. Uma saudação para todo o pessoal aí do Copa Vila, né? Vamos para a pergunta da Isabel. O que é uma conferência episcopal? Muito oportuna. Você sabe que todo ano nós temos a reunião, Isabel, dos nossos bispos, né? E atenção, Isabel, é sempre bom a gente retomar aquilo que é importante nesse tempo nosso. Um tempo de tantas ideias, de tantos extremismos, às vezes de um lado, às vezes do outro. É importante seguir a igreja. E o nosso seguir a igreja, nossa comunhão com a igreja de Cristo passa necessariamente pela nossa comunhão com os bispos, tá? Vou repetir. A nossa comunhão com a igreja, com seguir Jesus Cristo, com seguir a palavra de Deus que se apresenta na sua forma escrita, que apresenta também através da tradição, da sagrada tradição com T maiúsculo aqui, claro, né? Passa pela nossa fidelidade aos bispos. Então, o que é uma conferência episcopal? Vamos voltar na história? Isabel, desde o início, lá no cristianismo primitivo, o bispo, cada diocese tem um bispo, cada região, uma comunidade que era criada, se colocava naquela região um bispo, tá? Aí nasceu o bispo das dioceses, cada diocese tem seu bispo. Isso remonta ao cristianismo primitivo. E quando naquela região, algumas dioceses, surgia um problema que não se conseguia resolver, o que acontecia? Os bispos se reuniam e tinham uma autoridade um pouco maior nas decisões, o arcebispo. O que é hoje um arcebispo? Ele é um bispo, tá? Existe uma diocese, mas ele é como que um responsável, digamos, ele acompanha as dioceses vizinhas, as dioceses próximas. Isso remonta ao cristianismo primitivo lá nas origens. E quando um problema era ainda muito maior, se os bispos de uma determinada região não conseguiam resolver uma heresia, um pensamento herético que surgia e alguma coisa que precisava ser esclarecida para os fiéis, se recorria a Roma. Por isso que a gente fala, né? Roma falou, a água parou, porque exatamente a tradição da escuta de Roma, da importância de Roma como sede apostólica, sede do apóstolo Pedro, nasceu já nas origens. Então, desde as origens, nós temos essa forma de organização, de estruturação da nossa igreja. Então, a conferência episcopal não é nenhuma novidade. Bispos que se reúnem em uma determinada região para fazer um sínodo, para fazer um concílio, faz séculos que a igreja faz. O que é novo? O que é novo é essa forma, essa terminologia, conferência episcopal. Mas o que faz uma conferência dos bispos? Reúne todos os bispos que uma vez por ano se reúnem para tratar de temas que digam respeito, primeiro, temas pertinentes ao contexto histórico-geográfico em que estes bispos se encontram, que no nosso caso a nossa conferência é brasileira. Todo o Brasil tem mais de 300 bispos que se reúnem para tratar de temas pertinentes, para estabelecer critérios de discernimento, inclusive para ajudar cada bispo na sua diocese. A conferência episcopal não interfere diretamente porque o bispo é o pastor maior, né, de cada uma das suas dioceses, né? Então a conferência episcopal reunida significa que todos esses bispos discutem juntos, é um momento de Pentecostes. Aliás, quando as conferências episcopais se reúnem, no lugar de estar falando mal de bispos, a gente deveria estar rezando, porque é um momento de Pentecostes, é o momento onde eles tomam decisões importantes para a caminhada da igreja nesse local, porque os bispos conhecem a Igreja Universal nas suas inspirações mais profundas, porque estão sempre em comunhão com o Papa, estão sempre em comunhão, eles são os sucessores dos apóstolos, são eles que atualizam no caminho histórico de cada diocese, de cada igreja particular no seu caminho histórico, a comunhão plena com a igreja.
Por isso que nós precisamos sim ouvir os nossos bispos, escutar os nossos bispos. Então a Conferência Episcopal, por um lado, Isabel, é um instrumento de comunhão entre os bispos. Eles se reúnem para partilhar as esperanças, para partilhar as dores, os problemas. E ali eles escrevem cartas a todo o povo de Deus, mandam mensagens, decidem sobre temas difíceis, como temas da área da transformadora, da área da catequese, da área da Bíblia. Por exemplo, nessa última conferência aconteceu uma coisa muito importante. Foi decidida as próximas diretrizes para os próximos 4 anos da Igreja no Brasil. Diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Um documento que infelizmente muito pouca gente conhece. E ele se torna de certa forma ilustrativo, ele se torna uma bússola, uma indicação muito peculiar, atualizada, trazida, contextualizada, encarnada na realidade brasileira, né? Isso que é bonito. A Igreja Universal fala, mas ela acontece nas igrejas particulares, nessas regiões que formam um grupo, né, com determinadas características culturais, religiosas, geográficas, tudo isso tem influência. Então, vive-se um momento de comunhão, mas é um momento de igreja muito bonito, tá? E toma cuidado, Isabel, porque a gente tem ouvido muitas besteiras com relação à Conferência dos Bispos, né? E a gente precisa estar atentos, porque os nossos bispos reunidos vão trazer para nós luzes para o nosso caminho de fé, né? Como eu sei que eu estou seguro na igreja? Quando eu estou em comunhão com os bispos. Esse é um ponto essencial, tá? Firme na rocha da fé. Isabel, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao final desse segundo bloco, né? Tivemos perguntas aí importantes, mas você pode ainda ligar para a gente, você pode participar. O número do nosso telefone, mais uma vez, repetindo para vocês, 3349-1015. E fica aí, não saia daí não, porque, olha, eu posso dizer para vocês que no próximo bloco também tem perguntas muito interessantes. Gente, até daqui a pouco!